Oi, maravilhas! Que alegria ter vocês comigo em mais um programa que é feito para vocês e por vocês, com muito carinho para inspirar e mostrar que nada é irrelevante. Eu quero começar agradecendo todo o carinho que eu venho recebendo pelo programa aqui na TV União. As mensagens, os comentários e a participação de vocês é sempre maravilhosa. E se você que está chegando agora e ainda não acompanha, aproveita para seguir o Instagram do Mulheres Maravilha TV, o Mulheres Maravilha, e também o nosso canal no YouTube Mulheres Maravilha, onde estão todos os episódios e os bastidores dessa nova fase do programa. E o nosso encontro hoje está imperdível. A convidada é uma mulher admirável, referência em dermatologia e cuidados com a pele, que há 30 anos transforma vidas com seu olhar sensível e apaixonada pela profissão. Vaidosa, elegante e inspiradora. Ela acredita que cuidar da pele é também cuidar da autoestima. Especialista em tratamentos modernos e criadora da sua própria linha de cosméticos, ela é um exemplo de amor, dedicação e inovação. E hoje eu tenho o prazer de receber com muito carinho aqui no Estúdio Mulheres Maravilha a doutora Ana Paula Cipolle. Doutora Ana Paula, obrigada por você estar aqui hoje com a gente para compartilhar a sua história, sua trajetória de 30 anos na medicina e 26 na dermatologia. Paty, é um prazer estar aqui imenso. Muito obrigada, eu que agradeço. Gente, essa mulher não é assim, olha, uma princesa, é delicada no jeito de falar e hoje vai mostrar também pra gente o seu lado empreendedor. Mas calma aí. Doutora, vamos começar do começo. Como eu disse, 30 anos na medicina, 26 na dermatologia. Desde quando na vida da Ana Paula você soube que seria médica? Paty, desde que eu era criança, eu já falava, eu vou ser médica. Que interessante. Era um sonho. E eu não tenho ninguém na família médico. Agora você? O meu irmão Você começou? Eu queria. Sim, comecei. E eu morava em Campinas, eu logo passei na faculdade. E dermato, na minha época, a gente tinha no terceiro ano da faculdade. Uau. E eu já me apaixonei. E não tinha dúvida do que eu queria. Foi o amor à primeira vista mesmo? Foi amor à primeira vista. E há 26 anos, quando a gente falava em dermatologia, falava realmente só para falar de doenças de pele. De lá para cá, muita coisa mudou, né? Conta um pouquinho pra gente como era isso. Sim, Paty, muita coisa mudou. Então, eu fiz a minha residência médica, foi em 96. E não existia naquela época toxina botulínica, preenchimento, Uau. laser. Era dermato realmente só para tratar doenças de pele. Então eu tenho essa formação muito forte da dermatologia doença, não da dermatologia estética. É claro que depois veio, a gente veio pegou toda essa acompanhando. evolução, então. Eu peguei toda essa evolução. Eu lembro da primeira vez que veio a toxina botulínica, foi mais ou menos há 24, 25 anos atrás. Uau. Então quando eu comecei não existia isso. Que interessante. E até o Botox, né, a toxina botulínica, como a gente fala, quando ela chegou no mercado, porque nós tivemos acesso a ela veio cheio de mitos. Ai, nossa, não se deve fazer. De repente virou, faça a aplicação preventiva. Sim, Como que você Paty, trouxe a toxina botulínica para os teus pacientes e para conversar com essas mulheres, com esses homens também? Não, faça, é bacana. Como que foi essa trajetória, Paty, então? é interessante isso da toxina. Eu lembro que era bem no início, eu estava participando de um workshop, eu tinha 30 anos, eu tenho 53 anos que eu estava comentando aqui com a Paty. Olha só isso. Não, fala a verdade, queremos isso para nós, né? Não temos que seguir o conselho da doutora Ana Paula? Tá maravilhosa, Paty. de verdade. E assim, eu lembro que eu tinha 30 anos e eu tinha uma ruguinha aqui, a gente chama glabela, nessa região. E eu falei, não, aplica em mim para eu ver como fica. Então aí eu comecei com 30 anos, então faz 23 anos que eu faço. A dica é o seguinte, é sempre fazer uma toxina botulínica extremamente natural. Eu acho bem complicado, às vezes, algumas pessoas que eu vejo fazendo aquela sobrancelha que fica
estranha. O famoso Fox Eyes. Não, o Fox Eyes é aquela olho Pra de dar uma raposa. levantadinha. Mas sabe a gente tem que fazer um procedimento que as outras pessoas não veem que a gente está fazendo. Porque envelhecer é um processo inevitável. Sim. Isso é fazer um procedimento bem feito. A pessoa te olhar e falar, nossa, ela tá bem, mas não entendeu o que está acontecendo. Isso é uma nova tendência na dermatologia que chama Quiet Beauty. O que é Quiet Beauty? É uma coisa extremamente sutil, delicada, que vai realçar só as coisas belas, mas não transformar uma pessoa em outra. Com certeza. Né? Na verdade, a gente vê essa tendência. Eu falo que tudo que a gente vê em tendência, em moda. Quando a gente fala de moda, eu não tô falando só de roupa, tá, gente? É em todos os sentidos. Mas a gente vê no passado, quando começou essa questão de harmonização orofacial, as aplicações, aí muitos artistas fazendo, realmente se transformando. Você não os reconhecia mais. Nossa, mas essa pessoa é essa pessoa mesmo? Então, quando a gente vê essa tendência muito exagerada, em seguida, ou logo no próximo ano, a gente vê justamente o contrário. E graças a Deus, esse Quiet Beauty agora está se perpetuando de verdade, porque é essa beleza natural. E até eu ia te perguntar sobre essa beleza, porque quando você fala em beleza, você, essa mulher belíssima, como que as suas pacientes estão hoje no consultório? Porque, querendo ou não, acaba se tornando assim, aquelas pacientes que ficam mais tempo com você, é aquela que já está acostumada até com o seu estilo, de como tratar com a beleza, a medicina, sim, mas com a beleza. Como que as suas pacientes lidam com isso? Bem interessante isso, Paty. Eu sinto assim, eu sou extremamente cuidadosa e muito preocupada com todo esse movimento que houve de exagero. Sim. Então, muito preenchedor, muito bioestimulador, tudo exagerado. Então, que virou a famosa boca de pato da mulherada, que é aquela boca que sobressaía. Então, eu sou totalmente contra isso. É claro que a gente tem que envelhecer, mas de forma natural. Então, eu gosto demais de fazer procedimentos das minhas pacientes com equipamentos, com máquinas. Tecnologia, exatamente. E o que eu vejo muito é que alguns preenchedores, aqueles produtos injetáveis estão causando muita reação nas pessoas. Só que a empresa que vende esse tipo de produto é muito forte. Então, muitas vezes isso é abafado. Vai ser mascarado de uma maneira geral no mercado de beleza. Exatamente. Então, isso eu vejo muito chegar até a mim. Pacientes de muito sofrimento com injeções que foram feitas com preenchedores, com bioestimulador, que depois não tem o que fazer. Tem que esperar. E é caro. Investiu um dinheiro absurdo e depois tem como reverter isso, doutora? Então, em relação ao uso dos preenchedores, a gente vê muito, existe um produto que chama hialuronidase, que é aplicado para diluir esse preenchedor que é o ácido hialurônico. Ok. Só que ninguém fala que tem um pequeno problema. A hialuronidase é um produto, Paty, que vem da toxina das abelhas. O que acontece? O que pode acontecer? Reações muito graves no paciente, até choque anafilático. Ninguém fala isso. Meu Deus. Então é bem complicado. Então tem que saber seria um antídoto contra o antídoto contra o ácido hialurônico é perigoso, entendeu? E ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Só fala que vai resolver o problema de algo que deu errado. Agora, não existe antídoto para o uso do bioestimulador. Então, se não deu certo, não tem como sair. É esperar anos e anos para sair. Anos, Paty, anos. Então eu vejo muito essas complicações no meu consultório. Então tá acontecendo, isso é uma realidade. Sim, sim. E por isso eu sou super, assim, meu Deus, conscienciosa e cuidadosa, tanto que o que eu gosto das tecnologias a favor da nossa beleza. Então é o Ultraformer, é um microagulhamento robótico. Entendi. Agora, é isso. Eu gosto da tecnologia agindo a favor da nossa pele. E mesmo assim, você como a médica dessa paciente que vai procurar a melhora, precisa calcular até onde essa tecnologia vai. Porque fala que é robótico, mas não, tem a mão quantas vezes profissional. O paciente fala, não, mas eu quero fazer mais sessões no ano. Eu falo, não pode, isso vai ser prejudicial para a sua pele. O efeito que ela está buscando vai ser o contrário. Vai agredir demais. Tudo tem, né?
um protocolo, tudo tem um bom senso, então é isso que é importante. Então eu vou aproveitar, já que você está falando de tecnologia, você falou do ultraforme, do microagulhamento robótico. Hoje, o que seria o seu queridinho? Paty, ótima pergunta. Então eu vou falar o que eu faço em mim. O que eu faço em mim. Ótimo, ótimo. Vamos usar a régua da doutora Ana Paula, tá? Fiquem de olho e anotem as dicas. Então eu amo a toxina botulínica, só que existem várias marcas. Eu sempre trabalhei com Botox original, porque, Paty, existe uma coisa que chama anticorpo antitoxina botulínica. Então, se você fica mudando muito marcas, o que pode acontecer? Não agir mais o Botox. Olha, uma coisa que ninguém ainda falou sobre isso. Ninguém fala isso. Então, outra coisa, o paciente, eu quero fazer Botox a cada 2 meses. Não pode. Botox tem que ser feito a cada, pelo menos, 3 meses de intervalo. Então, tudo isso é muito importante. Não é o querer da pessoa. Não é o querer. Eu sou um exemplo... eu tenho 53 anos, eu faço Botox desde os 30, então são 23 anos que eu faço a toxina e ela funciona pra mim. Então essa história, o Botox não pega, porque não foi feito direito. E foi trocando ali. Foi trocando, ou muito diluído. Então eu gosto de explicar para as minhas pacientes, eu mostro o frasquinho, eu falo, vocês não sabem, mas a toxina, ela vem, é um pó, que você dilui com soro fisiológico. Se diluir muito... Paty, vai primeiro... Ele não praticamente soro. Exatamente, não está injetando nada. Uau. Isso, daí, o paciente vai... Mas vai dar ética mesmo, profissional. Muito. Então, isso é complexo. Isso eu vejo muito no meu consultório. Vocês estão de olho, vocês estão prestando atenção no que a doutora Ana Paula está contando aqui pra gente? Quando a gente olha na internet, nas redes sociais, tudo é lindo. Aquela pessoa que fez a harmonização, aquela pessoa que fez o Botox, que fez o preenchimento, mas depois de quanto tempo que ela pode voltar para fazer novamente? Exatamente. Paty, é muito interessante falar sobre preenchedor. Fala-se que às vezes preenchedor dura 1 ano. Gente, tem casos que dura mais de 6, 8 anos e não sai do organismo da pessoa. A pessoa vai lá e injeta mais. E aquilo vai inchando. E vai ficando com... A gente chama de pillow face. O que é pillow face? Pillow em inglês chama travesseiro. Aquele rosto insuflado que... Eu falo, sabe a bolacha traquinas? É rosto de bolacha traquinas. Não. Isso. Que é aquele rosto bem redondão, porque é acumulativo. Sim, o corpo não vai eliminar, é acumulativo. Não vai, é acumulativo. Caramba, gente. Então, olha, vocês precisam realmente prestar muita atenção. Beleza a todo custo não vale a pena. Hoje em dia a gente está falando de tecnologia, sim, não é barato, mas você precisa saber também quem está aplicando a tecnologia em você. Você tem uma dermatologista para chamar de sua? A doutora Ana Paula, como ela disse, há 30 anos atrás, a gente falava o quê? Dermatologia falava assim, doenças. Não que não trate as doenças hoje em dia. A gente até vai falar um pouquinho sobre isso, que a doutora Ana Paula é especialista em psoríase e ela vai falar um pouquinho disso com a gente. Mas, quando a gente fala de beleza, essa beleza natural, e nós estamos sim em busca, hoje está muito mais acessível, mas quando você vê milagres no mercado, todo mundo mantendo um padrão, né, doutora, e de repente vem uma clínica ou um espaço que está oferecendo aquilo assim, você fala, mas nem o custo, às vezes, da medicação está cobrindo ali. Foge, melhor fugir. Fuja, porque a sua saúde, isso sim, não tem preço. Bom, eu vou fazer um intervalo comercial rapidinho aqui nesse programa. Na volta, continuo com a doutora Ana Paula Cipolle, dermatologista, e a gente vai falar sobre beleza e também sobre doenças. Fica aí com a gente. To smile again until I smile at you. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Se você está com algum desses sintomas, procure um médico. Compartilhe estas dicas e ajude a proteger a nossa comunidade. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção.
Estamos de volta, Mulheres Maravilha, para vocês. Aqui na TV União, no canal do YouTube Mulheres Maravilha e também nas redes sociais. Você ainda não nos segue nas redes sociais? Então comecem a seguir, porque lá a gente coloca conteúdo semanalmente para vocês e detalhe, é o nosso canal diário de comunicação. Tem uma sugestão de pauta? Quer ver alguém aqui sentado no estúdio Mulheres Maravilha para contar a sua história? Por favor, manda pra gente. Você aí de casa é parte importantíssima nesse processo todo. Aqui a gente conta histórias. E é claro, se puder ajudar você, a gente ama mais do que tudo. Continuo aqui no estúdio com a doutora Ana Paula Cipolli, médica dermatologista que há 30 anos atua na medicina. No primeiro bloco nós falamos sobre beleza. Beleza natural, porque hoje em dia quando fala em dermatologia, a gente pensa o quê? Tô precisando de um botox. O que eu posso fazer para não envelhecer tão rapidamente? Só que agora a gente vai conversar um pouquinho sobre doenças, doutora. O início ali, o processo, como a dermatologia inicialmente era reconhecida. E você fala bastante sobre psoríase. Conta para o pessoal de casa o que é psoríase, doutora, por favor. Paty, psoríase, eu falo que é a doença que mais, assim, eu estudo, eu tenho paixão por estudar isso e tratar meus pacientes de psoríase. Psoríase é uma doença que, primeiro, não é contagiosa. Muito bom você falar sobre isso para já desmistificar. Isso. E muitos pacientes chegam para mim e falam, doutor, eu sofro tanto porque muitas outras pessoas acham que aquelas lesões da psoríase podem ser contagiosas. Primeiro, não é contagiosa, é uma doença normalmente hereditária. Ah, tá. Então, vamos dar um exemplo. Se um pai tem psoríase, o filho pode ter 25% de ter psoríase, isso existe. Minha mãe tem psoríase, então tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Tem algum teste que a gente pode fazer para saber Paty, essa hereditariedade? Não, interessante essa pergunta, mas normalmente a psoríase e o médico dermatologista treinado para isso, a gente fala que normalmente é um diagnóstico clínico, é de olhar. Só que a psoríase pode ter várias formas, então a psoríase, existe aquela psoríase muito típica, que chama psoríase vulgar, que dá no cotovelo, no joelho. Entendi. É como se fosse, a gente chama de placa, é uma placa avermelhada e normalmente coça. Tá, é muito interessante isso. Pso vem do grego, que chama coceira. Então, muitas vezes a psoríase coça. Tem a psoríase do couro cabeludo, que pode ser confundida com caspa. Olha só! Tem a psoríase, Paty, da unha. Então, muitas vezes a pessoa acha que está com uma micose, um fungo na unha, e na verdade psoríase? Não é isso, é psoríase. Caramba! Tem a psoríase das dobras, que a gente chama de psoríase invertida, que muitas vezes o paciente pode ser tratado como se fosse um fungo, uma micose. Meu Deus, então precisa ficar muito atento. Muito, tem muitas formas, Paty. E tem a psoríase que a gente chama palmo-plantar, da palma e da planta, que pode sair bolinhas, que parecem pus, que racha. E existe ainda a psoríase chama artrite psoriásica, das juntas. Isso então, causa dor. Muita, Paty. Não só dor, causa, a gente fala, deformidade. Então, Deus, pacientes doutora, que eles chegam para mim, eles com uma lesão no couro cabeludo, mas com aquele dedo com muita dor, já com deformidade, e eles não tá atento a isso, não. Achou que é natural, sei lá, às vezes isso, aí a maneira com que eu pego uma caneta diariamente ali, o meu trabalho exatamente causou isso. Então, a gente médico dermatologista treinado, a gente eu falo como se fosse um quebra-cabeça, montando essas peças para poder ajudar esse paciente, realmente tratar ele como um todo. Então, eu costumo falar, a psoríase vai muito além da pele. Sim. E os sinais de alerta? Porque, tá bom, é uma lesão, tudo começa no início é pequenininho, coça só um pouquinho. Mas quais sinais de alerta, além de uma coceira e de uma pequena lesão, as pessoas que estão assistindo, a gente deveriam ficar atentas para procurar você, dermatologista, procurar um médico? A gente sabe, Paty, que a psoríase, é claro, ela tem graus, né? Existe o grau mais leve e o grau intenso. Tem paciente que tem psoríase no corpo inteiro, é claro. Meu Deus. Um paciente com psoríase no corpo inteiro, ele vai ter muito mais chance de evoluir para isso que eu estou tentando expliquei, que chama artrite da psoríase. Certo. E é claro, eu vejo às vezes pacientes que sofreram a vida inteira passando pomada em lesões do corpo inteiro. Não vai adiantar. Então, isso que é interessante explicar para
para os nossos espectadores, que existe um tratamento que eu estudo muito isso, dou muitas aulas, que chama biológico, são injeções que vão cuidar desse paciente como um todo, transformando a evolução dessa psoríase para algo mais grave. Entendi. E a gente fala... E é de dentro para fora que tem que tratar. Isso, Paty, a psoríase é uma doença inflamatória, então o paciente, principalmente os mais graves, eles estão inflamados, então tem que tratar eles de dentro para fora, não só com uma pomadinha. Entendi, olha só que interessante. E o mais interessante falar, aqui no Brasil, eu acho isso o máximo. Existe o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, ele disponibiliza um dos melhores medicamentos do mundo para a psoríase. Então, não é só o paciente que tem convênio, plano de saúde, que tem acesso a isso. Não, quem tem a real necessidade daquilo vai ter acesso. Sim, esse paciente que tem SUS também pode ter acesso, claro, se necessário, a esse tratamento que vai realmente tratar esse nosso paciente, com certeza, transformando a vida dele. Mas precisa buscar ajuda. Ajuda. Então, mesmo em situações mais graves, quando a psoríase já evoluiu, tá num grau que tá causando dor, não é só o incômodo estético, porque como você disse, já até desmistificou, não é contagioso, mas tá causando aquele desconforto estético para quem, né, possui a psoríase. Mas essa questão da dor impossibilita esse paciente de exercer as suas atividades rotineiras. Sim. E é muito interessante, Paty, essa evolução que a gente fala que pode acontecer para a artrite da psoríase, tem muitos pacientes que têm e nem sabem. O famoso, sabe o esporão? Fala-se muito disso. O esporão. Na verdade, isso pode ser artrite psoriásica, que a gente chama de faceite plantar. Só que tem tratamento, e o paciente fica sofrendo com aquilo. E tem gente que fala, olha, principalmente aqui no interior, né, as pessoas ainda têm o hábito de fazer simpatia. Esses dias eu vi, gente, de secar planta em cima do telhado, coloca no sol, porque daí a planta seca o esporão. Não vai resolver. Não vai resolver, precisa procurar um médico. Sim. Doutora, quando a gente fala da psoríase, existem fatores que podem desencadear a psoríase? Quais seriam esses fatores? Paty, pergunta maravilhosa. Então, a gente fala em gatilhos. Sim. Igual você falou em fatores. O que piora a psoríase? Normalmente, o que mais piora a psoríase é a parte emocional. É a ansiedade, é o estresse. Eu falo, o nosso paciente de psoríase ou é deprimido ou ele é ansioso. E isso é um dos maiores gatilhos. Dá até calor, porque a minha mãe com a psoríase, eu sou uma pessoa ansiosa. Então tem que dar uma desacelerada de vez em quando e prestar atenção. Sim. Então realmente não é um mito, o estresse ele pode desencadear. Sim, pode desencadear, é um dos maiores fatores de gatilho de piora de psoríase. Outra coisa muito importante, alguns medicamentos podem piorar a psoríase. Uau. Então, alguns medicamentos para pressão alta, que é aquela parte do atenolol, tem medicamentos até que a gente dá para micose fungo de unha, pode piorar a psoríase, anti-inflamatório, tipo um Voltaren, Cataflã também pode ser piora de psoríase, tem várias coisas. Outra coisa que piora muito a psoríase, Paty, são algumas infecções. Então, infecção sabe amidalite? Infecção de garganta? Ai, toma nimesulida. Aí que tá. Tem que ver direitinho, tratar essa infecção, senão isso também, principalmente nos jovens, a gente fala. Entendi. É um fator, um gatilho para pior e aparecimento de psoríase em quem já é geneticamente predisposto a ela. Então tem que mostrar realmente para as pessoas que se você sente que seu corpo tá ali conversando com você, porque a gente tem que ouvir o nosso corpo, olha, tem algo de errado, a gente precisa prestar atenção e conversar assim com o seu médico, porque uma coisa acaba levando a outra. Então precisa ter essa conversa franca, procurar o profissional adequado para ter essa conexão e para melhorar a sua psoríase, mas também não desencadear outras coisas em relação à sua saúde. Então muita atenção. Doutora Ana Paula, se fosse falar da psoríase, a gente tem muito até para conversar, mas além da psoríase, quais são as doenças que as pessoas às vezes precisariam ter um olhar assim, mais de carinho, digamos assim, que tá ali, o corpo tá mostrando os sinais, chega até você na sua clínica e você fala, meu Deus,
já poderia ter começado esse tratamento e às vezes o paciente está ali enrolando? O paciente tem mais duas, Paty, tem duas doenças mais que eu acho interessante a gente falar. Uma é a dermatite atópica. Você até comentou comigo que a gente até deu o diagnóstico no passado para o seu filho. Exatamente. A doutora Ana Paula, há muitos anos, diagnosticou o Guilherme com dermatite. Eu, na época, achei até que fosse psoríase. Olha Você só. não fica tranquila, foi dermatite. E hoje ele leva uma vida Normal, assim, normal. graças a Deus. A gente chegou na clínica e ele se coçava. Então, a dermatite atópica, claro, tem várias formas. Sim. A do Gui é uma forma leve, ele Sim. tinha uma forma mais... É como se fosse um grosseiro, vamos falar assim, um vermelho aqui na região, a gente chama de flexura, né? Pode dar atrás aqui do joelho, pode dar até aqui no bumbum, são áreas... E como criança, aí ele coçava mais ainda e causava, a lesão ficava menor, até porque ele não tinha o controle e coçava mesmo. E é muito interessante, normalmente esses pacientes têm também rinite junto, Paty, a gente chama de atopia, o paciente é atópico. Mas o que chega para mim, normalmente, são aqueles pacientes mais graves, com lesões no corpo inteiro, com muita coceira. Que judiação. E esses pacientes, é impressionante, existem muitas crianças que sofrem muito, eles não dormem à noite, Tadinhos. Eles faltam às aulas, porque eu pego casos mais graves. Então, toda uma família sofre junto. Com toda certeza. E eles contam para mim, muitas vezes, falam, doutora, eu sofro até bullying na escola. Que judiação. É verão, a gente mora num país tropical, eles vão, assim, muitos vão de manga comprida para esconder as lesões. Que pecado. Porque eles contam, doutora, as outras crianças não querem brincar comigo. Porque também acha que é contagioso. Porque acha que é contagioso. Então, mas a gente está aqui para ajudar e, como eu falei, existem também medicamentos, como a gente dá para psoríase, existe, é claro que tudo com muito bem indicado. Com certeza. Existe um biológico específico para tratar também dermatite atópica. Que bênção. E mudar a vida desses pacientes, mudar a vida da família. Qualidade de vida. Sim, transformar a vida desses pacientes. Porque o Guilherme, ele não foi esse paciente, ele não precisou, a gente conseguiu tratar ali com sabonete específico, com hidratação, Sim. com muita água, tá? A gente tomar muita água, foi todo esse processo, não precisou. Mas a qualidade de vida, quando tá realmente medicado, que tá aquele paciente fala assim, uau, não tô me coçando. Sim. Os coleguinhas, como você mesmo disse, não tá olhando com aquele olhinho torto. Não. E criança, principalmente criança, é muito reativa. Muito. Então, melhorar essa qualidade de vida. Sim. Que bacana, doutor. Olha, é uma bênção. O que você está fazendo na vida das pessoas é abençoar a vida dessas pessoas. Parabéns. Amém, Paty. Agora, dia 18 é dia do médico e eu falo, é dia de São Lucas, né? Uau. Que é o nosso padroeiro, mas eu acho assim, a gente médico, a gente nasce com esse dom de ajudar as pessoas. Exato. Não é à toa, né? Que Deus deu esse dom pra gente, pra ajudar vocês. Exatamente, é bênção. E eu falo que, de verdade, quando eu cheguei como a mãe, eu me senti abençoada, que eu vi a melhora do meu filho e a qualidade de vida que ele teve pós isso. E hoje o Guilherme, gente, leva uma vida normal. E ele já como adulto, né, ele tinha acho que 7 anos quando foi diagnosticado com a dermatite atópica com a doutora Ana Paula. E hoje ele com 19 anos, ele leva uma vida normal, ele já sabe se cuidar, então ele sabe que quando entra épocas mais secas, que agora, graças a Deus, as chuvas já começaram, Sim. Então que isso interfere bastante, né, na qualidade de vida, ele já sabe se cuidar, mas eu tenho muito que agradecer. É bênção, a sua sabedoria para nós é bênção. Amém. Bom, aqui o tempo passa voando. Eu novamente vou fazer um intervalinho aqui no programa, mas na volta a doutora Ana Paula tem muitas novidades para mostrar para a gente e vai falar também de um lado empreendedor para vocês conhecerem. Fica com a gente. Hoje eu quero falar da importância da Agência de Desenvolvimento. Presidida pelo empresário Paulo Merlin, a agência atua em sintonia com a Prefeitura, ampliando a capilaridade das políticas públicas municipais. Sua atuação descentralizada permite levar projetos a diferentes setores, fomentando a execução de programas estratégicos em áreas como cultura, turismo, inovação e infraestrutura. Além de identificar editais e estruturar propostas, a agência busca captar recursos junto a governos e iniciativa privada, funcionando como um braço técnico dos departamentos municipais.
Essa articulação garante qualidade, transparência e maior alcance às ações planejadas pela gestão. Os resultados são visíveis. A título de exemplo, com o trabalho da agência foi possível a revitalização da antiga estação ferroviária, hoje Estação das Artes, e a transformação dos galpões da CEAGESP em Cidade das Artes. Com uma estratégia clara, apoiada em educação, inovação, parcerias e na capilaridade das ações da agência, a Prefeitura de São João da Boa Vista amplia sua ação central no desenvolvimento regional, oferecendo soluções para o presente e preparando a cidade para o futuro. Estamos de volta, Mulheres Maravilha, para vocês. Eu continuo nesse bate-papo com a doutora Ana Paula Cipolle, médica dermatologista. Já falou sobre cuidados, beleza natural, sobre algumas doenças. E agora, doutora, esse seu lado empreendedor, porque tem que andar junto, não adianta. E uma linha de cosméticos. Da onde que surgiu essa ideia? Conta pra gente. Paty, isso é um sonho antigo, que eu estava contando até para você nos bastidores. Os bastidores a gente adora, gente. Vou contar uma coisa engraçada para vocês. Desde os 7 anos de idade, eu acho que eu já me inspirava em ter essa minha linha. Eu pegava sabonete e fazia, eu molhava o sabonete, fazia a bolinha, colocava num tule, dava um lacinho. Com todo o capricho do mundo. Com todo o capricho. E eu tinha uma amiga, eu morava em Campinas nessa época, e a gente tentava vender esses sabonetes na vizinhança. Que e legal. as pessoas compravam. Ai, que legal. Pra agradar a gente, incentivar. pra incentivar. Outra coisa que eu fazia, Paty, eu pegava folhas, flores, macerava, colocava álcool para fazer como se fosse um perfume. Que bacana. E isso é inspiração. Olha, desde os 7 anos. E é o que eu falei aqui nos bastidores, o teu subconsciente já estava trabalhando, Paty, porque aquilo que a gente imagina e vivencia, a gente cria. E agora nasceu a linha da doutora Ana Paula. Isso, então... Conta pra gente dos desafios, da ideia. Paty, olha aí, eu tenho 2 linhas. Eu tenho uma linha que chama PC Beauty, que é uma linha que tem dermocosméticos, que a gente fala. Então tem gloss com ácido hialurônico para cuidar dos lábios, hidratação mais intensa. São 5 tons. Eu tenho também, eu fiz, Paty, como se fosse um skincare básico. Então, tem água micelar que limpa. Depois vem o sérum facial, que é um hidratante. Amamos. Depois, eu desenvolvi um pó compacto com filtro solar. Então, a parte do filtro solar. Que delícia! Para reaplicar durante o dia, a praticidade de ter um Muito. pó. E funciona como se fosse também um corretivo, Paty, para a área dos olhos, para a olheira. Máximo! Tem 4 tons. Depois eu tenho também a parte capilar, porque eu faço muito a parte capilar de queda de cabelo. Então eu fiz uma máscara de hidratação que funciona, que eu adoro usar como se fosse um condicionador. Eu tenho o olhinho capilar, que é esse, para passar na pontinha. Que tem que ser usado diariamente, tá, gente? Óleo capilar, por favor. Eu tenho, esse é um dos meus queridinhos. Isso a gente chama de Hair Mist. É um perfume capilar, mas não só um perfume capilar. Ele hidrata o fio, antifrizz, e deixa, o perfume é super delicado, é delicioso. Uau! Que combina, daí eu quis fazer um body splash. Gente, vocês não estão entendendo esse body splash. Inspirado, você ganhou, depois você me fala. Inspirado no John Malone, que são essências deliciosas. Chiquíssimo. Dá para ir na academia, eu adoro passar para dormir, então é bem delicado. E eu tenho... que legal. Então essa é a minha linha APC Beauty. Só que daí, Paty, eu tenho também uma linha de nutricêuticos. Então o que são os nutricêuticos? São vitaminas
né, que nós tomamos. E daí conforme eu a tenho... sua experiência de quantos anos de exatamente. consultório, já Isso. para reunir todas essas vitaminas. Falar, não, os pacientes realmente Isso. precisam E disso. vitaminas assim, então eu tenho duas. Eu tenho essa douradinha, que é a Hair, ela é para cabelo e unha. E eu tenho uma que chama Skin, que é repleta de antioxidantes. Então é para a pele como um que todo, máximo. para o nosso organismo. E o que eu fiz? E o nome, eu acho interessante falar o nome. Chama Vivifique, por quê? É inspirador o nome. Vivifiant, do francês, que chama revigorante. Uau. E unique, de único. Então eu Somos falo... únicas. Somos únicas. Não, Somos únicas. Somos únicas. Extremamente bem pensado. Somos Então, únicas. Paty, isso foi assim, tudo muito pensado, desde o nome, do rótulo. Tudo com muito carinho. Muito. O que tem dentro, né? Com muito... Igual você falou, são 30 anos de dermatologia, onde a gente tem experiência do que realmente a paciente quer, Com certeza. do que é importante ter numa fórmula, do que é seguro. Então foi Exato. tudo muito pensado. Eu falo que é igual um bebezinho que nasce e a gente vai... Com certeza. Mas aí vem a pergunta. Eu entendi que, até eu coloquei que são 30 anos na medicina, vendo realmente as necessidades, e hoje em dia a gente fala muito em suplementação, falando até das vitaminas, mas aquilo que você não precisa, você não deve colocar para dentro do seu corpo, porque também tudo que é em excesso vai te fazer mal. Perfeito. Então, isso que é muito interessante. Perfeito. Mas falando não só das vitaminas, mas dos dermocosméticos, é uma linha pequena, mas que abrange toda ali, tanto a beleza, no caso dos glosses, mas tem o sérum, tem o cabelo. O perfume. E os desafios? Conta pra gente, como que foi esse processo? Eu quero ter uma linha, mas e desde a criação até a finalização desse processo, quanto tempo? Paty, tudo começou primeiro com a vitamina. Certo. Com essa vitamina. E depois a coisa foi tomando forma, e cada dia eu tinha uma ideia, ou as pacientes falavam, doutora, já que você fez a vitamina do cabelo, faz também para a pele. Que legal! E daí foi indo. Daí eu comecei, daí eu falei, não, agora eu quero ter um gloss, do jeito que eu gosto. Tudo que eu fiz aqui é o que eu mais amo. E são, por exemplo, eu vou dar para vocês entenderem. Esse gloss, se vocês conhecem, é exatamente o frasco da Christian Dior. Sim, exatamente. Então, o que me inspirou, as grandes marcas, que são muito caras, e eu queria dar para as minhas pacientes muita qualidade E acessível. e um preço acessível e com princípios ativos da dermatologia. Sim. Por exemplo, aqui tem ácido hialurônico, não é um mero gloss. Daí, outro exemplo, eu esqueci de falar, esse iluminador. Isso aqui, gente, é tudo, dá um glow na pele, Uau. tem ácido hialurônico. Isso eu inspirei num da Chanel, que eu comprei, saiu de linha, eu falei, gente, mas eu quero pra mim. Então Pronto, eu fui preciso lá criar o e meu. desenvolvi, exatamente. Então, esse produto, por exemplo, isso aqui, o perfume capilar, eu amo um que é da Christian Dior também, que é o Miglior. Então, caríssimo, eu falei, não, eu vou fazer um, e Claro. assim, E tá inspirado nessas grandes marcas, para minha paciente também poder ter a oportunidade de usar. Que carinho, gente. E foi assim. Nós nos sentimos abraçadas com isso, com toda certeza. Muito amor envolvido. E como que foi? Porque, além desse processo, falou assim, não, eu quero que tenha um produto acessível. Também achar uma empresa com competência, capacidade e idoneidade para fazer a execução e fabricação desses produtos. Como que foi esse processo? Paty, nossa, suas perguntas são as melhores, né? Amo. Então foi assim, na verdade eu tenho vários fornecedores. Da Vivifique, da vitamina, é um fornecedor. Por exemplo, o pó é de um lugar especial que só faz pó com filtro solar. Legal. Então, cada coisa, eu tenho alguns fornecedores especiais, eu fui escolhendo a dedo exatamente legal. O que eu queria. Não foi simplesmente, Não, vou no primeiro que me aparece. De jeito nenhum. Foi um estudo. Até chegar nisso, porque eu penso muito, né? É tudo pensado, o rótulo, a essência, o que tem dentro, para realmente entregar o que vocês merecem, o melhor. E não é, gente, a delicadeza, sabe o Quiet Beauty, que ela comentou lá no primeiro bloco, tá aqui também, porque não precisa de estardalhaços, aquelas embalagens,
precisa da qualidade. E quando você olha linhas simples com um luxo que você percebe no olhar, e o que a doutora mesmo disse, de entender, olha, eu gosto disso, esse produto tem muita qualidade, mas eu consigo trazer acessibilidade para as minhas pacientes. Porque o mercado de luxo, ele tá aí. Todo mundo sabe, mas também sabe dos preços. Sim. E às vezes a pessoa fala, não, eu posso, mas eu não posso. Se eu comprar isso, eu tenho que deixar de comprar aquilo, mas eu estou precisando deste cuidado. Sim. Doutora, eu achei isso fantástico. Agora, uma coisa extremamente importante. Como que as pessoas que estão nos assistindo de casa, porque pode estar pensando, deve ser só para os pacientes da doutora Ana Paula. Não, não são só para os pacientes da doutora Ana Paula. Mas como que o pessoal de casa pode ter acesso aos seus produtos? Paty, eu tenho um camarim, eu fiz um camarim todo especial na minha clínica, inspirado, por exemplo, no camarim da MEC, quando a gente vai, para elas provarem, chique. Porque é gostoso, eu quero que vocês provem para ver a cor, a textura, o cheiro. Nós gostamos disso. É um camarim lindo, e daí os produtos são vendidos na minha própria clínica, mas quem quiser, a gente tem uma caixinha toda especial, que a gente embala com o maior amor, e a gente manda para qualquer lugar do Brasil. Então, qualquer de vocês aí de casa que está nos assistindo, que precisa, eu quero testar o gloss com ácido hialurônico, porque com ácido hialurônico, como a doutora mesmo disse, você vai ter maior poder de hidratação. Eu falo disso porque minha boca sempre foi muito grande, gente. Chega na época, assim, que o tempo tá mais seco, qualquer rachadinha dói demais, então a gente precisa de alto poder de hidratação. E esse cuidado tem cor, então, são quantas cores, doutora? 5. 5 cores para você escolher. Tá? Agora, se você for aqui da região, você tem a oportunidade de ligar na clínica doutora Ana Paula, marcar um bate-papo, uma consulta com ela e estar testando este camarim. Inclusive, vou conhecer, tá? Já estou me convidando para conhecer esse camarim. Claro, vai ser o maior prazer do mundo para mim você estar lá comigo. Doutora Ana Paula, tem alguma contraindicação? A gente sempre gosta de perguntar para todo mundo que traz algum produto. Alguma contraindicação? A única contraindicação é que a gente não orienta a grávida a tomar as vitaminas, mas o resto não tem problema nenhum, nada. Pronto. Entenderam? Gente, vocês estão entendendo o que é uma pessoa completa? Que estudou, se apaixonou desde pequena, sabe o que queria, vou ser médica, se apaixonou pela dermatologia e traz todas as novidades porque não para de estudar e agora lançou uma linha de dermocosméticos e vitaminas para nos ajudar. Outro detalhe, vocês não precisam marcar consulta para ir no camarim. Adorei. Vocês podem ir, tá aberto, conhecer a clínica, conhecer os produtos. Eu amo quando elas testam. Paty, as menininhas pequenininhas amam, elas tiram foto. Com certeza. Elas ficam enlouquecidas. Tá vendo? Então vocês podem conhecer a clínica da doutora Ana Paula e testar o camarim, chiquíssimo. Doutora Ana Paula, aqui, infelizmente, o nosso papo voa, passa tudo muito rápido. Falando de 30 anos de medicina, você como que enxerga o futuro da dermatologia? Que pergunta linda. Dermatologia para mim é vida, né? Desde que eu tive a especialidade, eu me apaixonei. E eu acho que o mais importante é isso, é cuidar do paciente como um todo. E cuidar da doença, também cuidar da beleza, com muito cuidado e delicadeza. Isso é dermatologia para mim, é ver também a alma da pessoa. Uau! Vocês estão entendendo? É cuidado com sutileza. E para nós encerrarmos, que é uma pergunta que pode ser um pouco profunda, mas eu acho que é interessante porque cabe, inclusive, no tema do nosso programa. E para você, como eu disse, uma mulher belíssima que está sempre em constante movimento. Doutora Ana Paula, para você, o que é ser uma Mulher Maravilha? Eu acho que Mulher Maravilha somos todas nós, cada um do seu jeito. Então, a gente, mulher, a gente é tudo, né? A gente é mãe, a gente é esposa, a gente é filha, a gente tem a nossa profissão que tem que fazer com maior amor. E eu, como dermatologista, eu vejo as pessoas, às vezes, só preocupadas com a beleza externa. Eu acho que ser Mulher Maravilha
é encontrar sua beleza interna. Isso é muito importante para mim. Não esquecer do que tá aqui dentro, Sem na dúvida, verdade. essa é a verdadeira beleza. Gente, tá vendo? Mais uma lição dessa Mulher Maravilha. Essa que é a verdade. Doutora Ana Paula, nós tivemos aula aqui. Eu falo, quem tá nos assistindo em casa, tomara que tenha ficado ali com papel e caneta na mão, seu bloco de notas ali, porque foi preciosa demais todos os ensinamentos que você passou aqui pra gente hoje. Muito obrigada. Imensamente. Não, e olha, eu já tô Muito pensando feliz. em mais conteúdos para trazer a doutora Ana Paula aqui, tá, gente? Fiquem sossegados. Doutora, obrigada de verdade. Muito obrigada. Bom, infelizmente o programa tá acabando. Eu vou ter que ficar por aqui, mas vocês já sabem, né? No próximo sábado, às 11 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aqui na TV União, no canal do YouTube e durante toda a semana nas redes sociais. Eu desejo que vocês tenham uma semana linda e extremamente abençoada. Beijo, fiquem com Deus.